eu tive o grande privilégio de nascer filha do Luiz Barsi, né? Um dos maiores investidores pessoa física do nosso país. Mas eu acho que, de fato, o maior privilégio não é nem ter nascido numa família bilionária, né? Eu acho que eu ter crescido numa época, assim, início dos anos 2000, dificilmente você teria uma casa em que você toma café da manhã, almoça e janta falando sobre ações e sobre investimentos, né? Então, ter nascido com esse privilégio, né, de ter acesso a um tipo de informação que antes estava muito restrita a um número muito pequeno de pessoas, a um universo muito pequeno de pessoas, né? Foi um grande privilégio, assim, de desenvolvimento, tanto profissional, mas principalmente pessoal, né? E Uhum. querendo ou não, a nossa relação com o dinheiro, ela permeia basicamente todas as nossas decisões de vida, né? Então, foi o que me ajudou, assim, a ser quem eu sou hoje, né? Ter um propósito. Então, o legado é uma coisa muito importante pra gente também, né? E eu acho que o AGF traduz fielmente, assim, esse nosso apreço e essa nossa gratidão mesmo, né? Que a estratégia, enfim, tudo que o Barsi nos ensinou, trouxe para as nossas vidas pessoais e profissionais, né? Então, é uma grande realização. Até só para dar essa parte introdutória, né? Como é que você resumiria a estratégia Luiz Barsi ou a estratégia AGF, que acho que as duas coisas convergem, mas como você resumiria para quem está ouvindo pela primeira vez, como é que é a estratégia Luiz Muito Barsi de investir? simples. Em uma frase você consegue sintetizar tudo isso, que é você comprar boas ações, né, de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Muito simples, né, mas muito Fácil de falar, Difícil difícil de na executar. difícil de executar na prática, né, por N motivos. O primeiro é quando você acorda no outro dia de manhã e se olha no espelho, né? Esse é seu maior adversário, né? Então, exige muito autoconhecimento, né? Então, finanças comportamentais é algo que você vai aprender ali no dia a dia, né? Qual de fato é seu perfil de investidor, porque você preenchendo ali o suitability da corretora é muito fácil você parecer o arrojadão, né? Agora, no dia a dia, é aquilo, né? A ação cai 10, 20%, aí que você vê se você tem culhão mesmo de comprar quando as oportunidades de fato aparecem, né? E também acho que a gente vive hoje um momento de disseminação da informação. A gente está na era da informação, né? Uhum. Então, se lá atrás a gente tinha um problema de assimetria, que as informações não chegavam Uhum. de Escassez. maneira igualitária a todos, né? Ficava restrita ali ao mundo financeiro. Então, lá atrás você tinha assimetrias, a informação não chegava de maneira igualitária para todos, e hoje você tem justamente o contrário, né? Você é bombardeado de informação, de inputs o tempo todo, e a grande dificuldade é saber filtrar o que é ruído, o que é sinal, né? Então, quer dizer, os problemas mudaram um pouquinho, mas no fundo, continuam sendo os mesmos, né? Assim, pessoa física jogando contra si mesmo, tendo todas as vantagens para prosperar no mercado. Hoje, antes dessa gravação, eu soltei a nossa newsletter, que toda segunda-feira a newsletter fica comigo. E eu abri a newsletter falando sobre a dificuldade hoje de aprender sobre investimentos. Porque enquanto toda a teoria de investimentos já existe nos livros antigos, nos aprendizados que os grandes investidores que já têm décadas de mercado passam, mas como nos convencer que consumir esse tipo de informação é mais importante do que as centenas de mensagens que chegam no WhatsApp e os breaking news que piscam nos terminais de notícia, como convencer que é melhor você ler 100 páginas de um livro do que 100 headlines de noticiazinhas, né? Então, existe esse desafio também do separar, até o controle da ansiedade, né? De, mas eu não fiz nada hoje, eu só li um livro. Não, você fez muita coisa. Bem melhor do que ficar lendo lá 100 manchetes que amanhã já perdem valor, né? Você sabe o que é um insight legal do Barsi? Ele lê de manhã o caderno de empresas e ele só lê o de política no final do dia ou à noite. Ele fala, bom, isso aqui já não vai mais me influenciar mesmo na minha decisão, é só para eu me manter informado. Então, E uma passada de olho, uma leitura meio diagonal e é isso. Então pelo menos ele lê, né? Eu lembro quando eu conversei com o Luiz Alves Faz de Barros que ele falava, que ele assinava o jornal e falava, não, mas essa parte aí de política nem manda para mim, só manda de economia, que isso aí eu nem leio. Quem tem Banco do Brasil tem que ler alguma coisinha. Né? Com certeza. Boa. Eu te interrompi, não sei se você já resumiu ali a história do boas ações, que pagam bons dividendos a bons preços. Acho que seria a maneira de resumir a estratégia, né? Luiz, só antes de passar para o Luiz, né, pro Felipe, você
descobriu que Luiz Barsi, seu pai, tinha muito dinheiro investido de uma maneira meio inusitada, né? Acho que é legal também trazer esse ponto, porque ajuda a explicar um pouco sua história como investidora, né? Foi. Dando um pouco de contexto, né? 2012 a gente não tinha redes sociais como tinha hoje. Então, assim, mídia tradicional não estava muito interessada em bolsa de valores, enfim. Então, era mais fácil você manter um perfil mais, Low né, mais profile. discretinho, mais low É. profile, né? A gente morava no interior de São Paulo. E, obviamente, vindo estudar na capital, né? Você começa a ter acesso a outras coisas, enfim. E aí, passando em frente a uma banca de jornal, maio de 2012, eu vi uma capa de revista Exame. Maio, foi isso mesmo. Na revista Exame, com o título As Maiores Fortunas da Bolsa. E tava meu pai lá, do lado do Lírio Parisotto e do Guilherme Afonso Ferreira. Uhum. Que, curiosamente, eu, assim, não sabia também da importância que eles tinham, que eu costumava frequentar bem antes disso, as reuniões de conselho do Eternit, né? Às vezes meu pai me levava, me deixava lá numa cadeirinha sentada e tal, e eu ficava só, né, só ouvindo, tá, eles debaterem negócios e tal. Então eu falei, caramba, eu conheço essas pessoas aí, mas não sabia que eram tão, né, que tinha esse peso tão relevante pro mercado. Então, teve um choque, mas não foi aquela coisa do tipo, nossa, você escondeu de mim. Acho que não foi uma coisa proposital. O patrimônio, para quem tem um grande volume de patrimônio alocado em renda variável, você não pode se ater muito a esse número, né? Na pandemia mesmo, o Barsi deixou de ser bilionário na pandemia, né? Então, se ele se ativesse muito a essa métrica, acho que ele não seria tão feliz fazendo o que ele faz como é até hoje, né? Uhum. Mas, basicamente, fiquei conhecida aí por a menina que descobriu que era bilionária aos 17 anos, né? E frustrei um monte de gente, né? Que ainda tá esperando ouvir isso do pai, né? Filho, você é bilionário. É só pra te ensinar uma lição. Até busquei aqui no Google a Tem a capa, capa né? dessa Essa revista, capa é né? bacana, 2 de maio de 2012, edição número 8 do ano 46 da Exame. Tá Você comprou essa revista? Claro. Tá lá em casa, tá enquadrada lá em casa, né? Mas E até o headline, né? As maiores fortunas da Bolsa, como um ex-engraxate, um filho de agricultores e um pequeno empresário entraram para o seleto grupo dos maiores investidores do país. Seu pai, o ex-engraxate, o certo? ex-engraxate, exatamente. Então, assim, eu já o admirava muito pela história de vida, pelo que ele tinha galgado, enfim, né, assim, o zelo que ele tinha com a família. Então, ele cuidou da minha avó até os últimos instantes de vida, né, com Alzheimer. Foi uma trajetória muito difícil, mas muito vitoriosa. Então, eu tinha muito do que me orgulhar ali, né. Mas depois que eu descobri o peso do legado, né, assim, Uma responsabilidade. a responsabilidade, ela tomou uma outra forma, assim, pra mim, né. Então, ali eu falei: "Puta, assim, eu preciso ser muito, muito boa no que eu faço, eu preciso me preparar academicamente, profissionalmente, porque, sem dúvida nenhuma, eu vou ser, assim, testada Uhum. mais do que uma vez por Sim. conta dessa label de herdeira, né. É muito louco isso que você tá falando, né? Porque para alguns pode soar, né, num primeiro momento, ela é filha do Barsi, então tá lá naquela empresa por isso, ela vai ter acesso por isso. Mas, na verdade, sua mentalidade é exatamente oposta, né? Eu tenho que estudar ainda mais Ainda mais. para mostrar que eu não sou só a filha do Barsi, né? Então, sempre vão querer te colocar à prova, né? Exatamente, exatamente. E você até disse, né, que teve o privilégio de estar numa mesa de jantar com ele, conversando sobre ações em 2000. Mas como é que era para ele, né? Começou ali, sei lá, em 1970, 80, que o Brasil era 69. outro mundo, né? Como que ele aprendeu? Como que ele qual que foi o primeiro momento que ele falou assim: "Pô, eu preciso estar na bolsa, eu preciso acumulando ações ao longo do tempo, que isso vai fazer diferença"? Como que ele aprendeu isso e por que ele entrou lá? Essa história é muito legal, legal. porque o background dele é de auditor, né? Ele se formou economista, contador, assim, muito parecido com a trajetória que eu tive, né? Depois fez direito, enfim. Ele engolia livro, era um cara sempre foi muito estudioso, era uma coisa que a minha avó cobrava muito. Você vai ser alguém na vida e ponto final, né? Por mais que ele trabalhasse desde muito jovem, o estudo era uma das condições, assim, precedentes para ele, né? Crescendo. E aí ele já adulto, enfim, já tinha tido contato com bolsa de valores através de contatos que ele fez, né, de pessoas mais proeminentes na faculdade de economia e tal. Então ele já entendia mais ou menos o que era, já operava, mas, tipo, tenta comprar na baixa, vender na alta e faz o Isso a gente tá falando contrário. de década de 60, Estamos né? falando de década de 60. Detalhe. E aí, um belo dia, ele auditando um balanço de uma empresa de saneamento, ele era contratado às vezes para fazer essas auditorias externas, né?
ele assinou um balanço que, cara, tinha um dividendo ali milionário para os controladores. E ele falou, cara, é isso. E que ao invés de eu abrir o meu negócio de contabilidade, né, criar, ser um grande dono de um pequeno negócio, eu tenho a possibilidade, eu tenho a competência de ser pequeno dono de um grande negócio. Então, assim, a chance de eu criar uma empresa de saneamento dessa é zero, né? Muito, muito baixa. Agora, eu posso ser um pequeno dono desse grande negócio que vai me distribuir bons dividendos, assim como distribui para os controladores. E aí houve essa virada de chave no comportamento dele de mercado e ele começou a fazer. E é muito louco, porque ele não tinha quem se inspirar na época, né? Claro, Buffett e outros grandes já faziam isso, mas você não tinha acesso a isso. Você não aprendia isso na faculdade, você não tinha o YouTube pra você abrir, sabe, abrir e ver esses grandes ensinamentos. Então foi uma coisa muito empírica mesmo, sabe? Dele ver no dia a dia dele como auditor e falar, cara, vou aplicar. E foi quando ele começou a seguir essa estratégia, começou a dar muito certo com o CESP, e ele estava tendo muita dificuldade de convencer os amigos e outros operadores de mercado de que, pô, esse aqui é o caminho, né? Pode ser que demore um pouco mais, mas é um caminho mais consistente. E aí ele criou o estudo Ações Garantem o Futuro. Justamente fazendo uma simulação de investimento para 30 anos. E, para surpresa positiva dele, em 8 anos ele já tinha chegado na sua independência financeira, né? Então foi E o mais interessante é que ele começou investindo em CESP e é acionista até hoje. Até hoje, através de Auren, né? 50 anos, muito bom. Sabe que você contando isso me lembrou Tem aqueles momentos que a gente ouve algo e dá quase uma epifania, né? Muda completamente a maneira como você encara determinado assunto. E o Luiz Barsi, eu não lembro se foi alguma conversa que a gente fez na época de Infomoney ou eu li em algum lugar, mas eu lembro muito bem dele falando assim, posto de gasolina é um negócio que dá muito dinheiro. Então, por que você não abre um posto de gasolina? Pô, mas aí você tem que ver um terreno, Exato. Aí você tem que contratar a pessoa, e, é um trabalho que tem muita rotatividade, se ficar aberto de noite, tem questão de segurança, e não sei o que lá, blá. Dá dinheiro, mas dá trabalho. Então, ao invés de você abrir um posto de gasolina, por que você não compra as ações, na época, né, quando eu li, as ações da Ultrapar, que é dona da rede de Poço Ipiranga, e você vai ser já o acionista, ao invés de você ser o grande dono de um pequeno posto, você vai ser um pequeno dono de uma grande rede. E você sabe que esse foi o pitch que ele fez pra mim pra comprar a Ultrapar pra mim na minha carteira lá em 2008, né? Foi minha primeira ação. Foi exatamente isso. Ação? Foi minha primeira ação. Olha lá, então... Tá alinhado. A primeira ação que eu comprei foi Banco do Brasil, lendo uma matéria do Barsi. Legal. Eu espero que você tenha mantido. Não. Por alguns anos eu mantive. Agora não.